Boa noite a todos, espero que desse lado esteja tudo bem convosco, que tenham tido um excelente dia. Hoje iremos falar sobre o ETF que tem o ticker ECH, como podem ver cá em cima. É comercializado pela iShares, que pertence à BlackRock, ok? Maior gestora de ativos do mundo no momento atual. Este é um ETF que o que procura é acompanhar os resultados de investimento num índice amplo, naturalmente composto por cotadas chilenas. Não poderia deixar de ser, porque temos aqui também a palavrinha Chile, não é? É um país da América do Sul. Este será mais um vídeo de análise técnica. O último vídeo foi referente ao CaixaBank no, no índice espanhol IBEX 35. Está lá cotado no índice de referência espanhol. E agora passamos de Espanha para a América do Sul, mais propriamente o Chile. Pronto, temos aqui uma figura técnica, ou se quiserem chamar pelo nome certo, um padrão harmónico que se denomina Butterfly, se quiserem traduzir para português, borboleta, ok, mas Butterfly será o nome mais comum, não é? Na gíria dos mercados. E porquê é que se caracteriza este padrão? E é aqui que vamos, entre aspas, perder, eu não lhe chamaria perder, por isso é que eu digo entre aspas, mas sim investir algum tempo em perceber como é que se denomina, desculpem, como é que se caracteriza a formação, caracteriza barra, neste caso, como se forma este respectivo padrão. Vamos então começar, ok? Vou fazer isto da forma mais simplista possível, ok? Para tentarem também compreender e não descura também uma pesquisa da vossa parte, porque estou aqui efetivamente só a tratar deste padrão. Há mais padrões harmónicos. Este é um deles, ok? Não, isto não é uma verdade, desculpem, uma verdade absoluta. Vamos então. A retração de B, este ponto, deverá ser os 78.6. Vamos utilizar aqui a ferramenta de Fibonacci, eu já a trouxe aqui noutras alturas, ok? E, como vocês podem ver, não disse, mas isto é um ETF que, como vocês podem reparar, tem aqui muitos gaps, ok? Há aqui dias que não têm muito movimento, é normal, não existe tanta liquidez no ETF que representa um índice amplo chileno, ok? Neste caso, claro que isto tem cerca, se não estou em erro, de 30 cotadas, ok? Mas dá uma representação do mercado acionista chileno. Não podemos comparar isto, por exemplo, com o SPY, não é? Que é um ETF que replica o SP500, ok? Claro que não há comparação em termos de liquidez. E se vocês... Eu não fiz este exercício, mas se forem fazer, certamente não terá tantos gaps. Tenho quase a certeza. Ok? Pronto. Ou qualquer outro ETF que replique os movimentos do índice S&P 500. Pronto. Estava eu a dizer. Para encontrar o ponto B, a retração de B deverá ser os 0,786 ou os 78,6%, como vocês quiserem. Aqui nós chegamos, como vocês podem ver aqui, aos 83,8, ok? Claro que devido à falta de liquidez eu vou ser rigoroso, mas vou dar sempre uma pequena margem de manobra, ok? Nós aqui estaríamos a falar de se calhar 4 a 5% de diferença. Vocês dizem-me isto pode impactar? Não pode? Lá está, a resposta é sempre o depende, ok? Eu aqui vou dar esta margem, porque depois o preço, como vocês podem ver aqui, até voltou logo para baixo e foi só esta quebra aqui, mas foi o suficiente para superar os 78,6. Seguimos com o movimento seguinte, que é a retração de C. Uma vez mais, utilizar a ferramenta de Fibonacci de retração, ok? Não de expansão já lá iremos. E como vocês podem ver, ok, tá. Pronto, como vocês podem ver aqui, a retração de C é calculada pelo movimento de A a B. Eu não nomeei aqui a retração de B é calculada pelo movimento de X a A. Aqui o de C é de A a B, ok? E tende a ir entre os 38.2 de Fibonacci, ou 0,382, e os
78.6 ou 0.786, ok? E realmente chegamos aqui aos 0,67% ou ao chamado 2 terços e o preço fez aqui depois, foi o início aqui de uma caminhada ascendente. Movimento seguinte, desculpem, retração não, expansão de D. Agora vamos mudar para a ferramenta de expansão de Fibonacci, ok? E aqui a expansão de D vai ser calculada pelo movimento de AXA, ok? A, X e A. Pronto. Uma vez mais, vou dar também aqui alguma margem de manobra. O número indicativo, por norma, tende a ser o 127 ou 1.27. Eu aqui tenho 1.272, mas é 1.20, eu costumo colocar 1.27 ou 1.272, depende sempre. Creio que 1.272 é o mais correto, mas mesmo que seja 1.27 ou 1.272, a diferença não é, como vocês podem ver, nada por aí além, ok? Chegou aqui se calhar aos 1.18, 1.19, pronto, creio que nem sequer toca aqui nos 1.20. Uma vez mais dou a respectiva margem de manobra, mas nós podemos também ver este ponto D, se este não dá aqui a confirmação total e que ainda poderá dar nos próximos dias, atenção, não digo que não, ok? Podemos ver também de outro ângulo que é a expansão de C, B e C, ok? E aqui este movimento tende a ir entre os 161.8 e como vocês podem ver a sombra superou os 1.618 ou 161.8 e tende a ir até aos 224. Lá está. Já fez aqui esta superação, vocês veem aqui uma superação mínima, ok? E neste âmbito confirma-se. Para mim, este padrão tem uma grande validade barra fiabilidade, ok? De ser bem sucedido. Claro que não é 100%, porque nos mercados nada é 100%, e aí isso vocês têm que ter bem em mente. Mas agora passemos aqui a um time frame mais baixo, a um time frame horário, ok? Desculpa. Como vocês podem ver aqui, se efetivamente isto se confirmar, para montarmos aqui uma posição, ok? Não estou a dizer que o vou fazer, porque só aqui um disclaimer, porque nem tudo o que eu coloco aqui eu faço e nem tudo o que faço eu coloco aqui no YouTube, ok? Isto é só para avisar, eu quando digo montar uma posição é num cenário hipotético. Não quer dizer que não vá fazer ou não vá tomar essa posição. Posso tomar sim, posso não tomar. Isso depois, claro que fica ao cargo de cada um e uh, nesse caso cada um é que tem e faz a sua respectiva gestão de risco e saberá da sua carteira da melhor forma, ok? Como vocês podem ver aqui, se quisermos, como eu estava a dizer, num cenário hipotético, montar uma posição, poderemos ter aqui o quê? Muitos de vocês já estarão a pensar, e muito bem, poderemos ter aqui um cenário de duplo topo. Pode ser este o cenário que pode desencadear. Oi, agora deixem apagar, já fiz a asneira. Vou apagar isto também, vou andar para trás, ok? Para não ficar isto aqui. Pronto, vocês já viram o desenho. Pode ser o desencadear de uma posição, porque isto é uma butterfly bearish, ok? Eu já vou dizer aqui os possíveis objetivos. Neste caso, como eu estava a dizer, se virmos aqui um possível duplo topo, seria o desencadear e a altura, entre aspas, claro que isto não é nenhum standard de atenção, daí eu colocar aspas sobre aspas, ok? Seria o momento ideal, digamos, ou com um stop por aqui em cima, que não é de toda a forma mais correta e tende a falhar algumas vezes, ou esperar um false breakout
e depois efetivamente, caso este padrão harmónico se venha a confirmar, apanhar este duplo topo, que seria o pontapé de saída, possivelmente, ok, eu quero desenhar aqui, mas não estou a encontrar, possivelmente seria o, como eu estava a dizer, o pontapé de saída do movimento que é esperado para esta Butterfly Bearish, ok? Neste caso, esta borboleta em baixa. Ahm, e que já agora coincidiria aqui com níveis em torno dos 27,87. Como vocês podem ver depois, isto, lá está, os mercados não fazem as coisas por acaso. Isto coincidiria aqui com os máximos de inícios de abril deste ano. Voltámos a tocar lá inícios de maio também deste ano. Depois rompemos e continuamos aqui esta caminhada ascendente. Lá está, os mercados não andam aleatoriamente, embora isto é a minha opinião, embora muita gente diga isso. A minha opinião não é essa, ok? Os mercados sabem bem onde já estiveram, sabem bem o passado e acho que contra factos não há argumentos e a análise técnica acho que é uma ferramenta muito poderosa e eu defendo, a parte da análise técnica, também a parte fundamental e a macroeconomia, que fazem aquele triângulo que é a complementariedade, ok? E é o que eu defendo sempre. Como estava aqui a dizer, pronto, este poderia ser aqui o pontapé de saída deste padrão harmónico, se efetivamente corresse bem. Como eu disse, num cenário também hipotético, seria aqui um stop loss por cima, ou então esperar. Claro que podemos também perder a oportunidade se isto se confirmar, mas isto depois depende da gestão de risco de cada um. Era abrir aqui onde as pessoas colocam o stop, abrir efetivamente aí a posição, mas lá está, depende de como o mercado vai reagir nos próximos dias. E depois, possíveis cenários para esta para, para esta figura, desculpem, agora não me estava a lembrar dos termos, ou para este padrão harmónico, se assim o quiserem dizer, seria aqui este primeiro objetivo, ok? 27,87, 27,99. Posteriormente, o fecho do gap nos 27,07, tem aqui um gap ainda jeitozinho para fechar, e depois seria a zona aqui dos 25,55, ok? Eram estas as três zonas em que deveríamos pensar ir fazendo uma gestão de risco, digamos assim, intermédia, ok? Ver o que acontece nestes principais pontos. Mas aqui seria o final do objetivo aqui neste ponto C, ok? Nos 25,55. Claro que pode chegar aqui, pode não chegar. Já agora vou fazer a título de curiosidade onde é que coincide o rácio de ouro, não é? Aqui com a ferramenta de retração de Fibonacci. Como vocês podem ver, primeiro nível 0,382 ou 38,2 de Fibonacci, ok? Nesta zona onde eu disse, 27,87, 27,99. Depois, os 61,8, como vocês podem ver, 27,06. Pronto, isto não está também desenhado à escala, às vezes posso estar aqui a falhar por 0,01, mas ok, 61,8 coincide aqui com o segundo nível, ok? Que eu fiz aqui nos 27,07 e depois aqui já um objetivo se calhar de mais longo prazo ou médio e longo prazo nos 25,55, ok? De resto, também poderei aqui fazer, que agora reparei, não foi aqui em time frame horário, agora não, reparei há pouco, e poderei falar aqui também dele, que é falar aqui de dois padrões de velas, ok? Temos aqui de forma consecutiva um tree inside down e um tree inside up. Não vou traduzir isto para português porque não faz grande sentido, ok? Mas o que vos quero dizer aqui é, neste caso, um tree inside down vem de um movimento de alta, sem sombra de dúvidas. Tendência de alta, que vem nesta vela. É aqui que começa na vela do dia 20 de maio. Seguidamente, temos que ter, atenção, eu defini aqui velas verdes e velas vermelhas e eu vou utilizar essa nomenclatura. A vela vermelha seguinte, neste caso, em baixa, ok? Porque o preço de fecho foi aqui e depois fechou aqui, ok? A vela vermelha
abre e fecha dentro do corpo da primeira vela. Como vocês podem ver, preço de abertura, desculpem, preço de fecho. E depois a terceira vela tem tem um preço de fecho ou deve fechar abaixo da vela anterior. Claramente que isto sucedeu. O True Inside Up é precisamente o contrário. Temos aqui uma mini tendência, claro que isto vê-se melhor em time frames menores, ok? Mas temos aqui tendência de baixa, como vocês podem ver. Temos aqui esta vela vermelha, que é onde começa, e depois vela verde que abre dentro do corpo da vela anterior e depois a terceira vela deve fechar acima ou mais alta que a anterior, ok? Como vocês podem ver aqui, de 23 para 24 temos aqui um gap, ok? Depois acabou por ser fechado, mas temos aqui de alguma forma um gap. Daí que isto de forma consecutiva. Claro que aqui vê-se melhor que é uma tendência de alta, aqui é uma tendência de baixa. Se formos a time frames menores, como vos disse, vê-se melhor. Já agora, caso este padrão de duplo topo não se confirmasse e esta figura não, na minha opinião, não deixaria de estar invalidada, era aqui nestes valores de 30,10, 30,29. Como vocês podem ver aqui, eu há pouco fiz aqui a expansão do D e posso voltar a fazer 161.8 entre os 161.8 e os 224, ok? Como vocês podem ver, nem que fosse aqui a estes valores, ok? Ainda estaria dentro dos 2.2431. E porquê é que eu coloquei aqui estes valores? Muito simples. Isto poderia ser um stop loss, ok? Esta zona poderia muito bem ser aqui um stop loss. Depende, uma vez mais, da vossa gestão de risco. E depois, como vocês podem ver, esta zona toca aqui em muitos pontos. Aqui 29 de junho, aliás, finais de junho, inícios de julho. Depois voltamos aqui em maio de 2023, em fevereiro. Depois voltamos aqui ainda inícios de fevereiro. Depois voltamos em setembro de 2022. Depois aqui em maio, junho de 2022. Voltamos aqui em abril de 2022. Ainda em março de 2022. Esta zona, esta pequena zona aqui de 0,20 centavos de dólar aproximadamente, é aqui uma zona muito tocada. Esta zona dos 30 tem estado aqui em muita guerra entre compradores e vendedores. Por isso é uma zona a ter em atenção. Ok? Pronto, por hoje eu sei que o vídeo fica um pouco extenso, mas queria-vos trazer aqui alguns conceitos. Creio que já terei falado desta figura de butterfly ou um Gartley. Eu creio que já falei num dos padrões harmónicos. Não sei se será o mesmo ou não. Ok? Mas caso não seja, sempre é aqui mais um apontamento. E caso também não tenham visto o vídeo, fica aqui este apontamento sobre os padrões harmónicos. Ok? De resto, nada mais tenho a dizer. Um, um grande abraço para vocês. Que tenham uma excelente noite. Já é aqui tarde, já é aqui hora de dormir, quase meia-noite e meia. Este vídeo não sairá hoje, mas em horas mais decentes, não é? Se calhar amanhã de manhã. Ok? Pronto. Um grande abraço e tudo bom para vocês. Até ao próximo vídeo.